Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar como é que foi o meu terceiro semestre na faculdade de Publicidade e Propaganda. Todos os semestres eu gravo esse tipo de vídeo contando pra vocês quais foram as cadeiras que eu fiz, que tem gente que chama de período, né? Período ou matéria, disciplina, existem vários nomes, mas aqui a gente chama de cadeira. É os assuntos, vamos dizer assim, né? As diferentes aulas que a gente tem. Todo semestre eu faço 4 cadeiras. E como eu tava contando pra vocês, todos os semestres tem vídeo assim, então eu vou deixar os links aqui embaixo. Nesse semestre, a maioria das minhas cadeiras foram práticas. Na cadeira de segunda-feira, eu fiz planejamento e marketing. Essa cadeira a gente via muito sobre a parte do planejamento, né, que diz o nome da cadeira. Então, toda a estratégia de marketing, desde a tomada do briefing do cliente até a criação do briefing criativo, todo esse processo entre o cliente entrar em contato com a agência e a agência ter que, como é que eu vou explicar pra vocês? Entender a necessidade do cliente, todo esse processo foi o que a gente praticamente viu nessa cadeira. O mais legal desse semestre é que em várias cadeiras, em duas, a gente teve clientes reais. Então era realmente uma empresa que ia lá, apresentava o seu problema, apresentava as questões e a gente tinha que discutir sobre o assunto e trazer uma solução, né, baseada na propaganda. Então nessa cadeira de projeto de planejamento e marketing, a gente primeiro estudou todo esse processo, estratégia também de planejamento, várias coisas relacionadas a realmente a estratégia para conseguir o que a empresa deseja. E aí no final do semestre a gente teve um cliente que era um restaurante e a gente teve que entrevistar esse cliente para tomar o briefing. Aí depois a gente teve que montar um plano estratégico para ele. A única coisa que a gente não faz nessa cadeira é a parte criativa, que aí a gente faz na cadeira de terça-feira, que se chama criação publicitária. Nessa cadeira a gente basicamente mexia no Photoshop. Era o Illustrator para quem tem mais atividade, eu prefiro o Photoshop. Mas a gente já teve no primeiro semestre uma que era ferramentas de edição digital 1, então a gente aprendia Photoshop, Illustrator, InDesign, enfim. E agora era na prática, então o professor toda a aula passava um briefing, que pra quem ainda não tá acostumado, né, não começou a cursar publicidade e propaganda ainda, o briefing é o documento que registra todas as informações necessárias sobre a empresa. Então, quando a gente tem um cliente, a gente vai lá, anota todas as características da empresa, desde o histórico da empresa até necessidades atuais, problemas de comunicação, qualquer coisa que seja importante é tomado no briefing. Toda aula o professor passava um briefing. Por exemplo, vou só dar um exemplo assim para vocês entenderem melhor. Um dos trabalhos que a gente fez era sobre o Kindle, que é aquele tablet de leitura da Amazon. Então o professor apresentou o produto no briefing, né? Deu uma sugestão de campanha, então assim, com essa campanha a gente precisa incentivar a leitura. Tudo era voltado para o impresso, então a gente não fazia coisas digitais, e nem rádio, nada assim, era tudo impresso. Então a gente tinha que pensar na redação, a gente tinha que pensar qual formato a gente ia fazer, se ia ser outdoor, painel, anúncio de revista, o que desse na telha, desde que fosse material impresso. Então a gente tinha que pensar na estratégia, onde vamos anunciar, na redação, na arte e fazer tudo isso. Não era só ter a ideia, né? A gente tinha que botar em prática. E foi super legal porque no início dessa cadeira eu pensei que eu ia odiar. Eu nunca tive muita intimidade com o Photoshop. No início eu fazia umas coisas horrorosas. Não que agora eu já tô fazendo uma coisa 100%, mas eu vi a minha evolução e isso pra mim foi muito incrível. Foi entrar numa cadeira achando que eu ia odiar, que não ia ter nada a ver comigo e sair daquela cadeira gostando do assunto, sabe? Então foi o mais legal, foi uma das cadeiras mais surpreendentes pra mim. E aí a cadeira de quarta-feira à noite era português para comunicação. Eu tive um caso de amor e ódio com essa cadeira porque eu achava a aula legal, minha professora explicava muito bem e eu gosto do assunto, eu gosto de português, mas ao mesmo tempo era meio
fácil demais, entende? Eu tenho muita facilidade. Por isso eu acredito que eu não me puxei muito nessa cadeira. A gente aprendeu texto jornalístico, texto publicitário, a gente retomou figuras de linguagem, vários assuntos assim voltados para essa linguagem mais para comunicação mesmo, para quem vai trabalhar usando a linguagem, sabe? Foi assim válido para mim, mas não teve muita novidade, isso que eu quero dizer. Eu acho que talvez por eu já ter desde sempre uma intimidade com a escrita, eu gosto de escrever, talvez por isso que pra mim foi um pouco mais fácil. Eu gostava das aulas, mas não me puxei muito. E por último, a última cadeira que eu tive era nas quintas-feiras à noite também, que era Projeto 1. O mais legal do currículo da minha faculdade, que pra quem não sabe eu estudo na Universidade Fevale, o mais legal é que desde o começo, pelo menos no curso de publicidade, a gente já tem contato com a prática. Então a gente vê a teoria, que nem eu disse pra vocês na aula de planejamento, na aula de português, mas a gente tem muitas cadeiras que são práticas. Então eu tive cadeira de Projeto 1, que é como se fosse um mini TCC, vamos supor assim. A gente tem um cliente real que vai lá, a gente toma o briefing do cliente e a gente tem que montar toda uma campanha impressa, de acordo com o que o cliente pede. Na verdade, a gente teve dois clientes. Um foi uma empresa de marmitinhas, assim, saudáveis, sabe? E o outro foi a empresa JBL, que é uma puta de uma empresa, quem aí conhece sabe do cacife, assim, da empresa. E o diretor, o gerente do e-commerce, eu acho que foi, que a sede da empresa é aqui no sul, e ele veio até a nossa faculdade, a gente conversou com ele, ele nos pediu coisas, tipo, a gente quer divulgar os headphones wireless. Então a gente foi atrás disso, montou toda uma campanha baseada nisso, desde a redação, planejamento, plano estratégico, tudo que era necessário, fez pesquisa de público e aí no final a gente tinha uma campanha pronta. E isso é muito bom, porque essa cadeira que eu fiz, eu tô no terceiro semestre, mas essa cadeira é do segundo semestre, tu estando no segundo semestre, tu já pode ter portfólio pra apresentar, e isso é o mais importante no mercado de trabalho hoje em dia. A gente precisa ter algo a oferecer. Tu pode conseguir um estágio e provavelmente tu vai conseguir um estágio mesmo sem ter experiência nenhuma, mas é muito mais fácil que tu consiga um bom emprego se tu já tem algo a apresentar. Olha, eu já fiz isso daqui e eu trabalho dessa forma, as coisas que eu já fiz são mais ou menos nessa linha, porque daí a empresa vai ter onde se basear para te contratar ou não. Então eu fiquei muito satisfeita com essa cadeira, principalmente por isso, por a gente já ter um contato tão direto com um cliente real, não era nada de mentirinha. Óbvio, a campanha não vai ser realizada de verdade, mas todo o processo foi levado muito a sério e o cliente depois foi lá, assistiu as apresentações. Então isso foi muito legal pela experiência, por saber como que funciona na vida real, sabe? Do tipo, como é apresentar um projeto para um cliente, como que é fazer todo esse processo. Então foi muito legal por isso. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco assim como que é o curso de publicidade. Eu tô adorando, eu me encontrei assim nesse curso, eu gosto muito do que a gente aprende e eu ainda fico bem dividida entre a área mais criativa e a área mais de marketing mesmo, de planejamento. Eu gosto muito das duas áreas e eu acho que posso ter um pouquinho mais de habilidade pro planejamento do que pra criação. Mas eu gosto das duas e é muito legal isso. A gente vai se descobrindo ao longo da faculdade e às vezes coisas que a gente pensou que não tinha nada a ver com a gente, acaba que a gente gosta e isso é o mais legal. E é isso, um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, assistir o vídeo dos outros semestres que eu vou deixar aqui também e clicar em gostei. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!